Boa noite. Tempo de meditar sobre a obra missionária é um tempo de aquecer os nossos corações, porque quem não vibra com a obra missionária, quem não prega o evangelho aos perdidos, é um crente, um cristão incompleto, está faltando alguma coisa. Mas antes de meditar sobre missões hoje à noite, só lembrar os irmãos, hoje de manhã nós mencionar de orar pela irmã Luísa. Ela está internada, infecção, né? Uma infecção. Então, vamos continuar orando pela irmã para que ela logo esteja bem em casa e bem restabelecida. Vamos lembrar de estar orando. Luísa, esposa do Pereira, né? Para ficar bem claro. Mas, irmãos, a igreja, ela trabalha em muitas áreas. Estudamos santificação na quarta-feira, observamos nossa fé se expressando em obras na epístola de Tiago, somos exortados a ler a Bíblia, a confessar os nossos pecados, a estar firmes diante do Senhor, a orar, a ter constante oração. Também observamos isso no culto de oração e em outros momentos nas nossas reuniões de adoração a Deus. No entanto, essa área de pregar o Evangelho aos perdidos e tudo que envolve a proclamação do Evangelho, ou seja, irmãos que vão proclamar, missionários que são enviados, treinamento que é dado, tudo isso existe para que o Evangelho chegue até alguém. Um dia o Evangelho chegou até você. Alguém veio da outra América para cá para plantar esta igreja. Foi um missionário americano que começou a pregar o Evangelho aqui quando o desembargador Moreira era só calçamento, não tinha nem asfalto ainda. Nessa sala aqui de trás, a igreja começou a se reunir nessa sala. Depois é que foi construído o prédio. Veja que amor destes irmãos. E todos nós nem conhecemos um missionário, e alguns aqui mais antigos talvez sim, mas a maioria não. Todos fomos abençoados no ministério desta igreja porque alguém decidiu, foi convocado pelo Senhor para exercer a obra missionária. Todo crente no Senhor Jesus Cristo deve vibrar, deve estar animado, motivado, vibrando, e deve ter esse desejo intenso de participar da obra missionária, ou indo, pregando o Evangelho, quer seja aqui na nossa cidade, quer seja em outra cidade, outro estado, outro país, orando pelos que foram, pelos que estão aqui, por nós que pregamos o Evangelho e sustentando também financeiramente. Interessante que a Bíblia deixa muito claro que o Senhor nosso Deus é o dono, o proprietário de todas as riquezas, né? Isso é muito usado pela teologia da prosperidade. Aí você se pergunta, né? É o dono do ouro e da prata, né? Então eu vou exigir, né, essa herança de Deus, mas não é bem assim não. Mas se Deus é o dono de toda a riqueza, por que será que a obra missionária às vezes tem tão pouco recurso? Certamente o Senhor quer que nós desenvolvamos a nossa fé no sustento da obra missionária. A obra missionária envolve muito mais do que pregar o Evangelho aqui na praça, também, mas envolve o missionário, envolve a igreja como um todo nas suas ações para expandir a proclamação do Evangelho para a glória de Deus. No livro de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro, vários livros da Bíblia tratam de missões, mas ele especificamente é um livro que trata de missões não como um departamento, mas como essencial à igreja. Igreja que não respira, não vive missões, ela está em falta com o Senhor. Da mesma forma, crente que não prega o Evangelho está em falta com o Senhor, porque não está apresentando a mensagem do Evangelho. Nós temos essa atividade sábado, quarta-feira, agora em julho tem um recesso, mas voltará em agosto. O seminarista Carlos José, que hoje trouxe o relatório, está à frente desse ministério, mas isso não significa que agora eu prego o Evangelho só no sábado, 4 horas. Não, prego o Evangelho todo momento, todo instante, ou com um folheto, ou com um versículo, às vezes com uma pergunta que você coloca para alguém, isso pode abrir os olhos das pessoas. E muitos que se dizem evangélicos, como o Carlos bem falou no seu relatório, na verdade, não tem o conhecimento da mensagem de salvação através da cruz do Senhor Jesus Cristo, e precisam conhecer, talvez sejam religiosos, que gostam do Evangelho, mas que nunca se comprometeram com Cristo, confessando seus pecados, arrependidos e pedindo para Jesus salvar.
O livro de Atos, capítulo 1, verso 8, é um texto muito conhecido, é o esboço de todo o livro de Atos. E muitos sabem de cor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a cidade, como em toda a Judéia, a província, e em Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra, aqui na perspectiva do apóstolo Paulo, era a Espanha. Quando ele escreveu a epístola de Paulo aos Romanos, a epístola dele aos Romanos, ele queria chegar na Espanha e queria que a igreja de Roma o apoiasse nesse ministério, porque as viagens naquela época não eram tão simples, não eram tão fáceis. Então, sempre foi característica da igreja do Senhor Jesus Cristo se expandir. Agora, não é expandir por expandir, obviamente, né? Mas é uma expansão dentro da orientação do Senhor. Como? Pregação do Evangelho, conversão genuína de pessoas, arrependimento de pecados, confissão de pecados e o pedido, o clamor para que Jesus os salve. Interessante que quando Pedro prega em Atos capítulo 2, o primeiro sermão da igreja, quando a igreja começa a existir em Atos capítulo 2, Pedro, ele simplesmente apresenta o Evangelho, Cristo como Salvador, aquele que prometido desde a antiguidade e que ressuscita. Davi não ressuscitou, Davi viu corrupção, mas este não viu corrupção, é a mensagem de Pedro. E então Pedro mostra que o Senhor Jesus é o Salvador prometido. E então os ouvintes de Pedro, tinham judeus e tinham pessoas de todas as nacionalidades ali na festa de Pentecostes, naquele momento, em Jerusalém, eles perguntam: e agora? O que faremos nós? E aí Pedro diz: arrependa-se, né? Arrependa-se, será salvo e batizado, né, para entrar e fazer parte da igreja. E foram acrescentados cerca de 3.000 almas naquele dia. Então, assim que nós pregamos o Evangelho, nós expomos o Evangelho, e a pessoa que escuta, ela tem que tomar uma atitude. Ela, ouvindo aquela mensagem, ela tem que se posicionar. Se ela quer viver na mesmice, aí nós não podemos tomar posição por ela. Mas ao ouvir o Evangelho, a pessoa que ouviu, ela tem que escolher se quer estar com Cristo ou não. Mas, mediante esta mensagem de Atos, nós temos 3 divisões do livro de Atos. Esse versículo que lemos, Atos 1:8, existe 3 divisões. Existe a expansão do Evangelho em Jerusalém, do capítulo 1 ao capítulo 7. A expansão do Evangelho a Judéia e Samaria, capítulo 8 e capítulo 9. E a expansão do Evangelho até os confins da terra, Paulo se converte no capítulo 9, e então a partir do capítulo 10 o Evangelho vai se expandindo. Em Atos capítulo 8, Deus mandou uma perseguição enorme sobre a igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, ela se espalhou, proclamando o Evangelho, mesmo sem querer ir. Mas, nesse processo, antes da igreja se expandir, em Atos capítulo 8, a igreja estava ali crescendo dentro da cidade de Jerusalém, que não era muito grande. E os crentes estavam, já 3.000 se converteram no capítulo 2, depois chegou o número de cerca de 5.000 convertidos, e a igreja estava crescendo e proclamando o Evangelho, e isso impactava e incomodava as autoridades. Já houve problema. Em Atos capítulo 4, Pedro, pregando no templo, ele foi impedido, né, de pregar, não era para ele continuar pregando, foi retirado ali o direito dele de pregar, mas ele continuou em liberdade pregando com os apóstolos, e a igreja foi crescendo e se expandindo. Veja que houveram empecilhos externos, perseguições, para que o Evangelho não se expandisse. E isso aconteceu não só em Atos capítulo 4, mas em outras partes do livro de Atos e até os dias de hoje. E o Evangelho deixou de se expandir? Não deixou. Depende do homem o Evangelho chegar até as localidades mais distantes? Não, depende de Deus. É o Senhor que vai mover as pessoas para que o Evangelho chegue onde Deus determinou que o Evangelho vai chegar, para serem salvos aqueles que têm que ser salvos. Nada vai atrapalhar o plano do Senhor para a proclamação do Evangelho. E aí você se pergunta: então por que eu vou pregar o Evangelho? Porque é um privilégio glorificar o Senhor, anunciando esta mensagem de salvação, abrindo as portas do reino de Deus,
para aqueles que estão perdidos. Nós não devemos pregar o Evangelho, evangelizar propriamente dito, porque isso é um fardo ou um peso sobre nós. Mas devemos fazê-lo primeiro porque Deus nos deu uma vida muito boa. Em gratidão ao Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados, nós devemos anunciar tão grande salvação para aqueles que ainda não têm. Porque quem não creu no Senhor Jesus Cristo, hoje, o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 3, já está condenado ao inferno de fogo. Hoje, não é amanhã, não é estará condenado, já está condenado. Então, temos que pregar este evangelho de salvação, não sabemos quem vai se converter, quando vai se converter, não faz parte do nosso papel e da nossa missão, pensar nessas questões, é de Deus, o que compete a nós, pregar o evangelho, facilitar a proclamação do evangelho, enviar pessoas, irmãos, que vão proclamar essa mensagem. Houveram perigos, empecilhos externos, perseguição, os sacerdotes não gostaram de Pedro pregando no templo, dos apóstolos pregando lá em Jerusalém de casa em casa. Mas também houveram tribulações internas. E hoje nós queremos observar um texto extremamente conhecido, Atos capítulo 5, do verso de 1 a 11. E nesse texto que nós vamos ler, nós queremos observar que os nossos pecados, numa perspectiva humana, podem prejudicar a obra missionária. Os nossos pecados podem atrapalhar a obra missionária. Olhe Atos, capítulo 5, do verso 1 a 11. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Nossos pecados podem prejudicar a obra missionária. Observaremos 3 lições básicas nesse texto para aprendermos a não permitir que os nossos pecados atrapalhem a obra do Senhor. Eu digo sempre isso numa perspectiva humana. Por quê? Porque a obra da proclamação do Evangelho, do crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, não estou falando da igreja evangélica no Brasil, das várias denominações, ou do movimento batista regular, não, estou falando da igreja do Senhor Jesus, daqueles que realmente se converteram no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependeram-se dos seus pecados e professaram uma fé genuína em Jesus. Esta igreja, ela está crescendo no mundo, independente da sua denominação, e nada que o homem faça vai impedir que a igreja do Senhor se expanda, que os missionários estejam sendo enviados, que o evangelho seja proclamado e que pessoas venham a se converter. A questão aqui é: você quer fazer parte deste projeto que é de Deus?
que é desde tempos imemoriais a nós, que não começou na modernidade, nem começou na Idade Média, nem começou no primeiro século, é antes de Cristo, é desde o momento em que houve o pecado lá em Gênesis 3, Deus já deu a esperança de salvação no verso 15, e esse proto-evangelho já foi proclamado desde os tempos do Antigo Testamento. Se você quer fazer parte deste ministério que é do Senhor, é uma obra eterna, para a proclamação da verdade de Deus aos perdidos, então basta Deus ter lhe chamado para isso. Obviamente, todos nós que cremos, e você vai servi-lo porque entende que é um privilégio, não por obrigação, não porque se você não fizer, você vai estar em débito ou vai se sentir culpado. Não, ninguém prega o evangelho porque se sente culpado. Estou me sentindo culpado, o pastor pregou de uma maneira assim, eu estou agora com culpa, vou pregar o evangelho, senão eu vou me sentir mal. Não é assim que funciona. Vou pregar o evangelho por tudo que o Senhor fez na minha vida e faz e fará. Perceba então a primeira lição. Interesses pessoais desvirtuam a tarefa da igreja. E entenda a igreja, você, eu, cada um de nós, não a igreja instituição. Os interesses pessoais desvirtuam a nossa tarefa, a nossa missão de glorificar a Deus através da pregação do evangelho. Foi o que aconteceu aqui com esse homem chamado Ananias. Novamente, o versículo 1 diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O pecado aqui, basicamente, foi a mentira. Eles mentiram aos apóstolos, mas o texto é muito claro dizendo que a mentira foi a Deus. Foi primeiramente ao Senhor. Mentiram porque eles tinham um interesse pessoal e isso entrou no coração deles e eles priorizaram tal interesse. Nós vamos falar deles agora. Havia um campo, venderam o campo por um valor X, só que quando chegaram aos apóstolos eles não deram todo o valor. E nem tinham obrigação de dar, porque era oferta. Agora a questão é quando você diz, esta oferta é o valor todo do campo. E aí outra parte eu reservei para mim. Essa foi a mentira. Então você vê o pecado de Ananias e Safira, uma mentira também envolta num furto, na retenção de algo que eles disseram que era de Deus, foi uma oferta, não é dízimo aqui, eles disseram que era de Deus, mas reteram parte do valor do campo. O valor era depositado aos pés dos apóstolos. Por quê? Essas ofertas que estavam acontecendo no começo da igreja tinham um propósito. Primeiro, era preparar para a obra missionária. É muito claro isso. Tinha que haver um sustento para os missionários. Jesus disse que a igreja de Jerusalém tinha que se expandir até a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como esses homens iriam? Demandava recurso, alimentação, não tinha caixa eletrônico, era muito difícil você mandar dinheiro ou recurso para alguém. Então, esses missionários já saíam carregados com mantimentos, com dinheiro, com muitas coisas, provisões, para durar muito tempo. Mas esses recursos também, eles eram utilizados para ajudar os irmãos pobres, os irmãos carentes daquela região. Lembre-se, aqui é uma história, os evangelhos, Atos, as epístolas, estamos dentro de um período em que o Império Romano dominava. A província da Judéia, Samaria, Galiléia eram províncias romanas, a autoridade romana dominava ali e cobrava impostos. Então, os povos naturais dessas províncias, como no caso aqui os judeus, eles viviam uma situação financeira muito precária, exceto as autoridades, porque faziam parceria com os romanos. Os sacerdotes tinham muito recurso, porque eles tinham certos acordos conchavos ali com os romanos, se submetiam à autoridade romana, mas os romanos também permitiam uma certa liberdade. Então, algumas autoridades tinham bons recursos, mas o povo não. E o povo, estava se convertendo aqui, entrando na igreja de Jerusalém. Então, vamos ajudar os nossos irmãos. Isso aqui não era uma assistência social para toda a Judéia, mas era um auxílio para os irmãos, aqueles que estavam se convertendo, que tinham problemas, dificuldades financeiras, de alimentação até, ou de moradia, em virtude de uma situação de guerra, uma situação de dominação, onde eles eram dominados pelo próprio Império Romano. Esse dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos. Nessa época, a igreja de Jerusalém estava começando,
a princípio, não tinha um tesoureiro estabelecido, um secretário, um livro de ata, como as igrejas modernas têm. Certamente, alguns apóstolos cuidavam do recurso. Mas o fato é que, como esse dinheiro foi depositado aos pés dos apóstolos, Pedro foi quem foi tratar aqui um líder no meio dos apóstolos. No verso 3, Pedro confronta Ananias. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pedro foi a pessoa que foi tratar. No entanto, quem realmente resolveu a questão foi Deus, o próprio Senhor. E nós vamos observar uma segunda lição, onde Deus é quem resolve as questões da igreja, embora a liderança da igreja tenha também sua atuação, mas é Deus quem resolve. Mas ainda na primeira lição, nós observamos aqui no verso 3 e 4, que Pedro apresenta 4 questões para Ananias. A primeira questão, antes de ver a primeira questão, observe um aspecto interessante. Ananias pecou, mas quem colocou algo no coração de Ananias, encheu o coração do Ananias, foi Satanás. Então, Satanás teve o seu papel. Então, nós pecamos, a culpa aqui, Ananias e Safira. Mas Satanás preparou todo um cenário para que Ananias e Safira caíssem. E nós vamos observar esses pecados que Satanás levanta para que nós deixemos de lado a obra missionária e nos preocupemos com os nossos próprios interesses pessoais, que foi o que Ananias e Safira fizeram aqui. Observe, então, as perguntas que ficaram bem claras aqui para que Ananias compreendesse o grau do seu pecado. A primeira pergunta, nós acabamos de ler: por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ele reservou, ele reteve parte do valor. Ele disse que esse aqui é 100%, mas na verdade ele não deu 100% do valor do campo. Ele deu um exemplo, 50%, 70% e reteve algo para ele. Essa foi a mentira. E isso não foi interessante. O contexto aqui, contexto de perseguição, Pedro acabara de pregar e tinha sido impedido de pregar, contexto de expansão missionária, Jerusalém tinha que proclamar o evangelho para outras regiões, e no meio desse contexto, um casal que resolve mentir e não ofertar tudo o que diz que vai ofertar para a obra do Senhor, expansão do evangelho e auxílio dos irmãos carentes. E então, nessa primeira questão, Pedro confronta Ananias para que ele entenda o seu pecado. O pecado é mentir para Deus. Ananias mentiu para Deus. Além de reter, roubar, ele mente para o Senhor. Mas tem 2 outras perguntas, a segunda e a terceira. Conservando porventura não seria teu o valor do campo? E vendido não estaria em teu poder? A ideia aqui é dizer: Ananias, você tinha esse valor do campo, ninguém te obrigou a ofertar. Você vendeu, era seu, mas já que você disse que ia ofertar o valor do campo, por que não o ofertou? Observar então que Ananias, ele, em algum momento, ele deixou de pensar na glória de Deus, ele deixou de servir ao Senhor como deveria servir. Roubou a Deus e mudou a perspectiva da sua ação ao vender aquele campo. Certamente Satanás esteve ali por trás, semeando algo no coração de Ananias. Mas Ananias era obrigado a receber as investidas do maligno? Certamente não. Ele acolheu o ensino de Satanás e deixou esse ensino ficar no seu coração, permitiu que esse ensino tomasse lugar e agiu de acordo com a orientação do maligno, por isso pecou. Mas também tem uma quarta pergunta. Essa quarta pergunta é uma reflexão para Ananias. Isso aqui Pedro perguntando para Ananias. É para que Ananias reflita sobre o pecado dele. E a pergunta é: não mentistes aos homens? A pergunta é: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Como, pois, você assentou, permitiu que este assunto
Desígnio aqui é uma palavra para assunto, para tema. Como é que esse tema entrou no seu coração e você permitiu que isso tomasse lugar, sentasse, a ideia de estar ali, presente no seu coração. Nós, como servos do Senhor, estamos sendo sempre tentados pelo maligno. E, normalmente, a obra missionária, que é a ação bem prática da nossa fé, baseado no que Deus quer da igreja, a igreja deve adorar a Deus. Estamos fazendo isso hoje, fazemos isso todo dia nas nossas vidas, no culto doméstico, nos devocionais pessoais, e orando mesmo, mesmo na rua, no ônibus, no carro, você está ali, você ora, você está adorando a Deus. Sua vida tem que ser uma vida de adoração, a igreja adora ao Senhor. Mas também o ministério de proclamação do Evangelho. Nossa vida tem que estar envolvida com esse ministério de proclamação. No entanto, é uma das áreas que sempre deixamos em último lugar na nossa vida. Às vezes achamos que ser espiritual, né, é você fechar o olho e cantar uma música e ficar compenetrado, adorando a Deus. E isso não é pecado, você pode fazê-lo. Mas, irmãos, ser espiritual não é só isso. Não é só ter emoções. Não é só vir à igreja. Ser espiritual é você estar no campo de batalha também, proclamando o Evangelho, discipulando aqueles novos convertidos, anunciando as boas novas de salvação, porque, veja, é um serviço que ninguém quer fazer. É um serviço que poucos na igreja realmente fazem. Não precisa você fazer no sábado 4 horas. Aí é uma oportunidade para você que talvez esteja desanimado de pregar, ou até quer pregar e está junto com os irmãos e está vindo. Mas a gente deve fazer isso todo dia, todo instante. Cada um de nós aqui está num contexto onde tem muitos que não creram em Jesus. No seu trabalho, muitos que não creram em Jesus. E aqui e acolá eu ouço irmãos dizendo, olha, tão difícil no meu trabalho, só eu sou crente. É isso mesmo, né? Você é a luz lá no meio das trevas. Deus colocou você lá exatamente para que você leve o Evangelho aos perdidos. Mesmo que não creiam, percebam em você a transformação operada pelo poder de Deus. Não que você é um religioso ou religiosa, que é um evangélico, não é isso. Mas é que percebam em você o poder transformador do sangue do Senhor Jesus Cristo. E então Pedro perguntou, como, pois, assentaste, colocaste no teu coração este tema? Que tema? Mentir a Deus e reter parte do valor daquele campo. A resposta a essas questões foi dada pelo próprio Pedro. Pedro fez todas as 4 perguntas e Pedro mesmo respondeu, não mentistes aos homens, mas a Deus. Respondeu, pelo menos finalizando ali, uma espécie de exortação muito direta. Esse foi o seu pecado. Você mentiu a Deus. Veja que, nesse contexto, Deus mata Ananias por conta de uma mentira. Talvez aos nossos olhos, uma mentira muito simples. Talvez já tenhamos mentido sobre coisas piores. E Deus teve misericórdia e não nos matou. Mas Ananias, Deus matou. Alguns acreditam que o Deus do Novo Testamento, ele é mais tranquilo, mais manso do que o Deus do Antigo Testamento. Veja no Antigo Testamento se Deus matou alguém porque mentiu. Deus matou muitas pessoas porque se dobraram aos ídolos, se prostraram na idolatria, à imoralidade. Deus realmente, ele decretou a morte. Como Deus hoje, que é soberano sobre a vida e a morte, Deus decreta a morte daqueles que ele quer. Né? Às vezes somos humanos e pensamos muito da perspectiva humana e esquecemos que um bebê que nasceu foi Deus. E uma pessoa que morreu, hoje, amanhã, ontem, vai morrer amanhã ou morreu, foi Deus também. É do propósito e do querer de Deus, não podemos esquecer isso. Alguns morrem de uma forma mais trágica, outros têm a bênção de dormir e acordar já no céu com o Senhor, né? Eu acredito que é a morte que todos nós oramos, que Deus nos dê a morte abençoada nesse sentido, já acordar com o Senhor. Mas é Deus, a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. No caso aqui de Ananias, ele foi morto porque ele prejudicou com seu pecado
a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava começando a se fortalecer para pregar o Evangelho, para expandir o Evangelho às regiões distantes. Então, se Pedro fez uma pergunta, como, pois, assentastes no coração este desígnio, foi para que Ananias refletisse, para que Ananias pensasse nos seus próprios pecados. Essa palavra desígnio, ela significa tema. Você permitiu que um tema, um assunto entrasse no seu coração, que levou à mentira. A mentira, ela, digamos assim, é o ápice do pecado, no caso de Ananias. A mentira aqui é apenas o pecado visível, mas tem o pecado que não se viu, que estava no coração de Ananias. Por exemplo, a gente chamaria hoje de materialismo. Materialismo. Ou a cobiça, o desejo de ter, de possuir, o acreditar que o nosso valor está naquilo que nós temos, possuímos, e valorizar os bens materiais mais do que a própria obra do Senhor. Então, somos constantemente bombardeados por uma mensagem materialista. E por isso, acabamos não investindo na obra missionária. Ananias, quando ele vendeu o campo e deu parte, do valor desse campo, ele reteve algo. Por quê? Não, eu quero guardar um pouquinho também, afinal de contas, eu mereço, não sei se Ananias pensou isso, mas é muito provável, afinal de contas eu posso fazer um investimento, afinal de contas o campo é meu mesmo, eu estou fazendo já um benefício, então eu estou dando boa parte desse dinheiro, vou ficar com uma parte para mim. E ele poderia, se ele não tivesse dito que ia ofertar todo o valor do campo aos pés dos apóstolos ali. O tema que entrou no coração, materialismo, avareza, a cobiça, fez com que Ananias mentisse. O pecado é complexo. Quando nós cometemos um pecado, ele não é só aquele pecado, ele vem com um emaranhado de outros pecados por trás. E destes também podemos somar o fato de que Ananias permitiu que o maligno colocasse isso no seu coração. Todo dia, Satanás quer colocar maus desígnios nos nossos corações, todo dia. E nós podemos rejeitar ou aprovar. Se nós aceitamos estes pensamentos que são do maligno nas nossas vidas, certamente isso vai ser um empecilho para a igreja do Senhor Jesus na sua obra missionária. E por isso Deus, ele cortou Ananias imediatamente da sua existência. Você não vai prejudicar esta igreja, era a única igreja do mundo, era a igreja de Jerusalém aqui. Você não vai prejudicar esta igreja que está nascendo agora. Cortou Ananias imediatamente, para que o pecado de Ananias não proliferasse ali. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 5, nós temos um alerta contra a avareza. Hebreus 13, verso 5. A avareza aqui, na modernidade, nós podemos chamar de materialismo. A cobiça pelas coisas materiais, o desejo pelo ter, e não se conformar com o que Deus tem para nos dar. Olhe Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uma vida de avareza é uma vida daquela pessoa que nunca está satisfeito com o que tem. Ela sempre acha que é pobre, está faltando. Serei feliz se eu tiver mais. Serei feliz se eu conquistar aquilo. E passa a vida toda sem ser feliz. Quando, na verdade, tem tudo para ser feliz. O Senhor Jesus Cristo, uma família abençoada por Deus e tantas outras bênçãos que o Senhor nos dá. Então, não quer dizer que nós não podemos crescer nesta parte financeira se Deus abençoar. Deus abençoando, amém, graças a Deus por isso. Mas isso não deve ser o norte da nossa vida. Não deve ser o que nos motiva, não deve ser o que nos faz respirar e acordar e lutar todo dia. Não é. Tem que ser a glória de Deus, através do ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso o autor da Epístola aos Hebreus diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Deus te deu esta vida, contente-se. Contentar-se aqui fique satisfeito, fique feliz, alegre-se com o que Deus tem lhe dado. Se Deus lhe deu isso, amém. Será que não está bom? Será que não é o necessário? Lá no nosso coração, com tanta mensagem da mídia, de tantos locais, sobre o materialismo,
Geralmente, nós assentamos esse tema lá dentro. Às vezes não reconhecemos, mas muitos de nós sempre dizem, olha, não está bom, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E sempre criamos necessidades que, na verdade, não precisamos. E a necessidade real, a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não é atendida. Mas a obra de Deus vai parar por causa disso? Não. O Senhor, Ele vai continuar proclamando o Evangelho através dos seus servos em todas as partes do planeta. A questão é, você quer ser privilegiado e fazer parte destes que estão servindo ao Senhor na proclamação do Evangelho, ou você vai se dedicar somente aos seus interesses pessoais e ser aquele evangélico que gosta, acha lindo os cultos, acha maravilhosa a igreja, que bênção, mas que nunca pregou ou não tem pregado o Evangelho para os perdidos. A avareza, este foi o pecado que Satanás assentou ali na vida de Ananias. Observe então uma palavra muito interessante no capítulo 5, verso 1. É o entretanto. Olha aí Atos capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem, que homem? Ananias, né? Mas esse entretanto, ele é um mais. Ele está fazendo uma oposição entre esse certo homem que é Ananias e outro homem. Então, para a gente entender bem, Lucas aqui ele fez um contraste entre Barnabé e Ananias, para mostrar que existiam aqueles irmãos que entendiam o que era a obra de Deus naquele período, como Barnabé, e irmãos que estavam pensando somente nos seus interesses pessoais. E aí percebemos outro pecado na vida de Ananias. Além do materialismo, da cobiça, da avareza, do desejo por ter, da mentira a Deus, também havia a inveja. E normalmente a inveja está ligada ao materialismo, e a mídia se apropria muito disso. Olha, está vendo? Fulano tem aquele telefone, você tem que ter também, né? Aí cria-se aquele desejo de ter o aparelho que o outro tem. Se eu não tiver, eu não sou ninguém, então vou lá, né, me virar para comprar aquele aparelho. Mas, na verdade, Ananias ele estava realmente com inveja da posição de Barnabé. Olha Atos capítulo 4, verso 32, para entender esse contraste. Atos capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Nós já estudamos esse texto, outrora, nesses nossos cultos, enfatizando missões, e a ideia é que o coração e a alma refletem o propósito. O propósito daquele povo era um propósito só. O propósito era a glória de Deus no ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. O propósito era Cristo. Cristo era o propósito daquele povo, eles estavam unidos nesse propósito, por isso, alguns daqueles irmãos vendiam campos, davam ofertas para começar o programa de evangelização do mundo. Entenda, Jesus, quando estava subindo ao céu, disse para os apóstolos, olha, vocês vai descer sobre vós o Espírito Santo, vocês terão poder, e vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus deixou um plano para aqueles primeiros cristãos ali, para proclamar o evangelho para todo mundo. Precisa de recurso, o recurso estava chegando aqui. Esses próprios convertidos ofertavam, davam os recursos. Olha o verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos proclamando o evangelho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e graça sendo ministrada no meio do povo de Jerusalém. Verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja que naquele começo havia muitos irmãos carentes, com grande dificuldade. E o Senhor operou um grande milagre aqui, que aqueles que tinham mais condições estavam vendendo casas. Eu tenho duas, vou vender uma e vou dar para os apóstolos para eles ajudarem os irmãos que estão necessitados. E, obviamente, parte desse recurso seria para
os missionários que viriam. Verso 36. Então, depositavam aos pés dos apóstolos, o mesmo termo que Neemias usa lá, Lucas usa para Neemias, Ananias, depositando o valor aos pés dos apóstolos. Verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E aí começa o capítulo 5, versículo 1. Entretanto, então, provavelmente, na igreja de Jerusalém, em algum momento ali, Ananias viu o que Barnabé fez. Só que Barnabé não fez isso para ter destaque na igreja. Ele fez isso porque ele foi chamado pelo Senhor, ele entendeu que tinha que dar essa oferta, e ele vendeu o seu campo e doou, e se tornou missionário. E foi proclamar o evangelho. Ele que discipulou Paulo, ele que preparou a igreja de Antioquia para enviar missionários, e foi com Paulo na primeira viagem missionária. Então, Deus colocou no coração de Barnabé: vou pegar tudo que eu tenho, depositar aos pés dos apóstolos da igreja de Jerusalém, para que eles invistam na obra de Deus, e eu vou para o ministério. Barnabé ele fez isso não para que a igreja o tivesse em alta consideração, mas porque Deus moveu o seu coração. Entretanto, Ananias não fez do mesmo jeito. Ananias vendeu o seu campo, mas o que estava no seu coração era ter o destaque diante da igreja. Inveja do próprio Barnabé. Ele não foi vocacionado para proclamar o evangelho aos perdidos. E então o desejo de possuir algo tomou o seu coração, e ele reteve parte daquele valor. E por fim, ele mentiu a Deus, no momento em que ele mente ali para Pedro. Interesses pessoais desvirtuam a tarefa da igreja. Vários pecados aqui: mentira, inveja, busca pelo destaque na igreja, egoísmo, materialismo, avareza, vários pecados envolvidos numa ação, aparentemente, pelo menos aos olhos modernos, uma ação muito pequena, muito simples. Talvez bastasse Ananias pedir perdão e pronto. Ele não teve essa oportunidade. Simplesmente, depois das palavras de Pedro, ele morreu. Deus o matou ali para que ele não prejudicasse a igreja de Jerusalém. Interesses pessoais prejudicam na obra do Senhor. Hoje não mudou. Todos nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos interesses particulares, as nossas vontades, os nossos quereres e tantas coisas que desejamos possuir, e a nossa sociedade, ela é fundamentada neste materialismo, não tem para onde correr. Permitimos que os nossos interesses pessoais nos afastem de investir na obra missionária. Como o autor de Hebreus colocou lá em Hebreus 13, podemos nos contentar com o que temos. O cristão, ele deve estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado para ele e ficar feliz com aquilo e investir na honra e glória do Senhor, na pregação do evangelho aos perdidos. Há duas outras lições, elas são mais rápidas. Primeiro é que o Senhor é o dono da igreja e ele resolve as questões. Pedro não tinha como resolver ali. Pedro foi o portador da mensagem, ele exortou Ananias, mas quem o matou foi Deus. Deus é quem resolve. Então, irmãos, a questão missionária na nossa igreja é Deus quem resolve. Cabe a nós orarmos, cabe a nós suplicarmos o Senhor que nos dê condição, privilégio de investir na obra de missões mais e mais, pregando no sábado, 4 horas da tarde, pregando no dia a dia da nossa semana, investindo nos missionários, através do projeto Coração Missionário. Tem um envelope lá atrás, você manda o nome do missionário, bota o valor e o departamento de missões envia, ou você não coloca para missionário nenhum, e o departamento de missões ajuda os missionários que têm necessidades operacionais ou na sua vida e família ali no campo missionário. Observe então Atos capítulo 5, verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Foi Deus. Deus resolveu. Deus o matou. Verso 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra
No caso de Safira, ela teve oportunidade. Ela poderia ter contado a verdade. Ela poderia ter se arrependido. Ananias nem teve oportunidade. O texto deixa muito claro. Mas a esposa poderia. Mas o que foi que ela disse? Ela respondeu, sim, portanto. Então, ela confirmou que o valor vendido do campo foi tanto, que é exatamente parte do valor, e não o todo do valor. Verso 9, tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. E no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Esse casal é um exemplo de um casal parceiro, não se pode negar, né? Mas, infelizmente, numa parceria negativa, não é verdade? Se você um dia estiver na situação de Ananias e Safira, pensando, oferto para o missionário ou invisto em algo que nós precisamos aqui? Um exemplo. Aí a esposa ou o marido deve dizer, olha, vamos investir em fé na obra do Senhor, depois o Senhor supre aquilo que precisamos, afinal de contas, nem uma necessidade tão grande assim, não é verdade? Nem quebrou, é só para ter um melhor. Às vezes a gente tem que ter uma perspectiva cristã das coisas. Por que eu vou trocar algo que está funcionando bem, só porque eu quero mais moderno? Não necessariamente, né? Um bom princípio é você trocar as coisas quando rasgar, quebrar, der defeito, à medida do que você necessita. Aí você vai adquirindo as coisas. Também nós não precisamos viver de uma maneira mendicante, não é isso, né? Com roupas rasgadas, não é isso que eu estou falando. Mas qual é o princípio para adquirir algo? É a necessidade. A nossa sociedade e a mídia nos colocam outra ideia. O princípio para você adquirir é o luxo. É sempre ter algo melhor, mesmo já tendo algo muito bom. Mas por quê? Isso não bate com a filosofia cristã, não bate com o ensino das Escrituras. Jesus, ele se vestia bem, ele tinha um bom manto, tanto que os soldados romanos nem quiseram rasgar o manto e dividir, vamos tirar sorte, porque tão bom que é. Então, Jesus não andava mal vestido, mas o Senhor Jesus, ele vivia dentro daquilo que era necessário para o seu ministério. Todos nós temos ministérios como servos de Deus, devemos viver dentro daquilo que é necessário. Isso não tem a ver com grau de riqueza ou de pobreza, mas da sua consciência diante de Deus. O que é necessário para mim? É isso? Amém. E nenhum de nós aqui deve estar julgando o outro, né, baseado em você. Cada um é cada um. Cada um recebeu de Deus o que recebeu. Se alguns receberam mais, amém. Usem para a glória de Deus. E pronto. Alguns receberam menos, amém. Use para a glória de Deus e pronto. E não cabe a nós julgar um ao outro. Cabe a nós servir ao Senhor na obra missionária. E então, em 1 Coríntios 11, 30 e 32, no contexto da ceia, há também o texto que fala daqueles que eram mortos e ficavam doentes por causa de pecado. Então, isso no Novo Testamento realmente acontecia. Se um irmão pecava diante de Deus, e era um pecado que o Senhor julgava que merecia uma certa punição, Deus ia lá e ceifava a vida daquele irmão, para que a igreja pudesse crescer de modo saudável. Por isso, no dia que houverem situações e problemas, Deus queira que não aconteçam e não tenha havido, conflitantes na nossa igreja, é muito simples. É orar e pedir para Deus levar. E aí o Senhor resolve. Eu sabia que os irmãos iam rir, mas é verdade. É orar e Deus resolve. Deus manda o cabo lá para o outro lado do mundo. Deus mata, Deus faz alguma coisa. O que nós não podemos fazer é pecar. Pedro, ele só anunciou a mensagem de Deus. E resultado, Ananias e Safira morreram ali. E por fim, a igreja aprende com o temor a Deus. Veja que no verso 5, Atos 5, 5, nós lemos assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O mau exemplo de Ananias, ele ia se espalhar pela igreja.
E os irmãos daquela igreja, já alguns, cerca de 4, 5 mil convertidos, eles iam começar a viver como Ananias. Porque basta um pouquinho, né? Basta um fermentozinho para levedar toda a massa. Basta um pecadozinho e então toda a igreja se contamina. Aí iam ser irmãos avarentos, materialistas, pensando somente nos seus próprios interesses, esquecendo-se da obra missionária, mentindo para Deus, insinceros. Que igreja é essa? Deus ceifou o temor. A igreja é a terceira lição. A igreja aprende com o temor. E o verso 11, olha o verso 11 do capítulo 5. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Às vezes é necessário, para que a igreja aprenda a viver na vontade de Deus, é necessário a igreja temer a Deus. Pastor nenhum pode fazer isso, irmãos. Assim como Pedro, a função dos pastores, dos irmãos que pregam a Escritura, é anunciar a mensagem, mas é o Senhor quem cuida e resolve os problemas da igreja, da nossa igreja. Eu não sei os pecados que os irmãos estão cometendo, e se eu soubesse, eu nem conseguiria resolver. Eu ia exortar, ia chamar, ia, irmão, vamos lá, né, vamos orar, joelho no chão, né, deixar esse pecado. Mas quem resolve é o Senhor, é Ele que vai quebrantar o seu coração, abrir sua mente, para deixar o materialismo, para deixar os interesses pessoais, a mentira, e de coração sincero servir a Deus. Contexto aqui, obra missionária. Barnabé vendeu tudo, não estou dizendo que todos nós temos que vender o que temos e dedicar à igreja, não, não é isso. Barnabé foi chamado para isso, e se tornou missionário. Mas a motivação de Ananias e Safira não foi a mesma de Barnabé. Então, dois irmãos, estilos bem diferentes. Lá em Hebreus 12, verso 5, fala que Deus disciplina, e Deus disciplina aqueles que ama. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Hebreus 12, 5. Nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? A disciplina de Ananias foi final, não teve outra forma de ele melhorar, e Safira também. Mas Deus pode nos disciplinar hoje e permitir que passemos por dificuldades para poder aprendermos a viver no ministério da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Foi o que Deus deixou na terra para glorificar o nome dEle e para proclamar o evangelho aos perdidos. Esse é o ministério do Senhor. As igrejas que são firmes na Escritura e professam verdadeiramente o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus disciplinou Ananias e Safira, pode também nos disciplinar. Então, o que é melhor? Eu aprender a não deixar os meus pecados atrapalharem a obra de Deus. Não permitir que os meus interesses pessoais atrapalhem a pregação do Evangelho, atrapalhem o sustento dos missionários, atrapalhem o envio de mais missionários. Já imaginou se pudermos ampliar o sustento dos nossos, enviar outros missionários, plantar igrejas em bairros em Fortaleza que não tem uma igreja que pregue a mensagem verdadeira do Evangelho? Tem muitas igrejas evangélicas aqui em Fortaleza, mas muitas delas não chegam nem no começo de falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Temos então que aprender a estar vivendo com um coração sincero. Lucas retratou as palavras de Paulo lá em Atos 24:16. Por isso também me esforço, Paulo dizendo, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ananias não se preocupou em ter consciência pura, muito menos Safira. Temos que nos esforçar, ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Fomos chamados pelo Senhor Jesus para a salvação, para a vida eterna com Deus, com um propósito, a glória de Deus. Nossas vidas têm que glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E glorificamos como? Quando engajados na igreja, que é o projeto de Deus,
proclamamos o Evangelho, investimos em missões, nos missionários, oramos pelos missionários. A obra missionária nos interessa. O departamento de missões dessa igreja é muito envolvido e interessado por missões. Mas todos nós somos? Ou é só o departamento de missões? Estamos dando só para esse departamento essa tarefa? Ou todos nós vibramos e queremos que outros missionários, que irmãos dessa igreja estejam proclamando o Evangelho nesse sábado, ou em outro dia, ou na sociedade durante a semana? Não podemos permitir que os nossos pecados prejudiquem a obra missionária. Deus não permitiu que os pecados de Ananias e Safira prejudicassem aquela igreja que estava crescendo. Deus os ceifou. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê visão para que as nossas vidas contribuam para o crescimento do reino de Deus na terra. Vamos orar? Pai amado, pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, Pai, a fim de vivermos de acordo com a Tua vontade. Não nos deixe, Senhor, cair na sedução do maligno, que coloca desígnios, assuntos, temas de pecado nas nossas vidas, nos ajuda a rejeitar tais temas do materialismo, da inveja, do egoísmo, do interesse pessoal, da mentira, da cobiça, da avareza. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos focados em Ti, nas Tuas coisas, no Teu reino, no Teu Evangelho, na Tua igreja, na gratidão pelo sacrifício de Cristo por nossas vidas. Sabemos que não merecemos tão grande sacrifício, e reconhecemos que foi pelo Teu poder, pela Tua graça, sem nenhum mérito nosso, sem nenhuma ação humana, mas um milagre completo da parte do Senhor, que nos chamou, nos regenerou, nos transformou, nos converteu, nos fez nova criatura. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que neste mesmo amor venhamos a proclamar este Evangelho aos perdidos até os confins da terra. Pedimos a Tua bênção, a Tua ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo.